Fala, rapaziada do canal Momento do Paparazzo, aqui é o Gabriel Órfão, ó, tô aqui com Maraca de fundo, hein? Tô saindo aqui nesse momento do estádio do Maracanã, depois desse empate entre Flamengo e Internacional, partida 1-1, né? A gente teve o gol de pênalti do Arrascaeta, o gol do Rafael Santos Borré pelo lado do Inter. E ó, vou trazer para vocês algumas informações aqui sobre o mercado da bola, mas antes se inscreve aqui no canal Momento do Paparazzo, deixa o like no vídeo e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, informação que eu apurei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo. Primeiro vamos falar sobre Darwin Núñez, o atacante do Al Hilal da Arábia Saudita. A situação do Darwin Núñez é o seguinte: a gente sabe que ele está insatisfeito, né? Ainda mais por conta da alta concorrência e agora que aumentou mais ainda, né? A gente sabe que o Al Hilal anunciou a contratação do atacante francês Karim Benzema. E o Flamengo consultou valores, né, de uma contratação por empréstimo do atacante Darwin Núñez. E o que o Flamengo sabe é referente ao salário do jogador. Darwin Núñez recebe hoje no Al Hilal o valor de 16 milhões de euros por ano. 16 milhões de euros por ano. Se você for dividir 16 por 12, ele recebe 1,4 praticamente, né, arredondando, milhões de euros por ano. 1,4 milhões de euros por ano, se a gente botar para real, 1,4 dá 8,6 milhões de reais por mês, né? 8 milhões e 600 mil reais por mês é um valor totalmente inviável aí para o futebol brasileiro. Então essa informação aí sobre o Darwin Núñez, o Flamengo consultou os valores, mas esse alto salário aí acabou assustando. Já que a gente está falando de atacantes, né? Vamos falar sobre o parceiro de equipe do Darwin Núñez, que é o Marcos Leonardo, jogador brasileiro, cria da base do Santos. Ele é um jogador que também está insatisfeito, aumentou a concorrência para ele, mas ele não entra nas características desejadas pelo técnico Filipe Luís, o treinador rubro-negro, que é um atacante com características de mobilidade, pressão e que façam muito o uso do facão, né? Como a gente via antigamente, por exemplo, no Flamengo, o Gabriel Barbosa fazendo aquele facão ali, né, no seu tempo auge de 2019, quando ele estava jogando bem, ele fazia muito bem o uso do facão em 2019. O Filipe Luís, que é um jogador de mobilidade, pressão e também com o uso do facão. Sobre o Richarlison, sobre o atacante Richarlison, o que a gente apurou foi o seguinte: o Richarlison nesse momento não quer deixar a Europa. Um jogador que está feliz onde está, no Tottenham, e pretende permanecer por lá. Porém, é um jogador que é muito bem avaliado, tanto pelo departamento de futebol do Flamengo, quanto pela comissão técnica de Filipe Luís. É um jogador muito bem avaliado, tem as características, né, que o Filipe Luís quer, seria sim uma opção para ataque do Flamengo, mas nesse momento ele já deixou claro que quer permanecer na Europa. Essa aí é a informação sobre o atacante Richarlison. A gente tem também sobre o Jorge Carrascal, né? A gente já tinha, né, que saiu na mídia esses dias, mas a confirmação agora, né, com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, foi que o Carrascal recebeu uma proposta de um time do Catar, né? Um time de Doha, na capital Catari, uma proposta de 20 milhões de dólares, que foi prontamente recusada pelo departamento de futebol do Flamengo. Eu falei departamento médico, tem ambulância aqui, eu fui tirado da câmera, falei médico, faz parte. E pra gente fechar aqui, vamos falar sobre o John Arias, confirmando a informação que saiu hoje, né, do jornal O Globo, que o Flamengo fez uma proposta pelo John Arias. Essa proposta foi feita durante a negociação pelo Lucas Paquetá, né, não foi nem antes nem depois, ela foi durante. A proposta de cerca de 22 a 23 milhões de euros, mas o jogador deixou claro que, por ser muito identificado com o Fluminense, ele não quer se transferir aqui para o Flamengo. Faz parte, né? A gente sabe também que tem muitos jogadores que foram da base do Flamengo que jamais pensariam se transferir para um clube rival. Essa é a situação do John Arias, que ele não quer se transferir para o Flamengo por ter muita identificação aí com a equipe do Fluminense. Então, essas são as informações que a gente apurou aqui no Maracanã. Boa noite. Você até entrou bem na partida, né? Fez uma boa partida, na minha opinião, pelo menos. Mas não tem como a gente não falar desse momento do Flamengo. Mais um jogo sem conseguir vencer. Como que é entre vocês? Como está sendo essa temporada tão atípica, diferente daquilo que se imaginava do Flamengo quando terminou o jogo, a temporada passada? Como vocês estão lidando com isso internamente, com mais esse resultado que não foi uma vitória, e para tentar superar esse momento ruim e começar a dar uma resposta para o torcedor? Bom, primeiro é difícil porque 3 derrotas e hoje poderia ter sido mais uma, mas
por sorte a gente pôde conseguir um gol e criamos chances também como para ganhar o jogo, mas lógico que o começo da temporada não foi da maneira que todo mundo queria. Nós somos os primeiros em nos cobrar, depois o torcedor está em todo o direito de cobrar, mas com certeza vamos trabalhar muito para voltar ao que éramos há um mês atrás. Varela, nesse início de temporada, você e o Real estão tendo uma disputa ali, sadia ali pela vaga na lateral direita. Queria saber como é que tem sido essa disputa e hoje o Real foi vaiado ali por alguns momentos ali na parte de torcedores. Queria saber como é que você também, que já viveu uma situação dessa no Flamengo, pode fazer para ajudar o teu companheiro a dar a volta por cima nesse momento. Entendo que é difícil, eu já passei por isso também, mas é só levantar a cabeça, confiar ele confiar no treinador, eu também, todo mundo, e acreditar que as coisas vão chegar no momento indicado e tem que estar preparado bem fisicamente para quando volte a jogar, fazer da melhor forma. Mas tem que estar preparado e contar também com o apoio da torcida, que é muito importante. A última aqui, ó, por favor. Varela, boa noite. Você falou que o clube está tentando, o time está tentando, mas são 3 derrotas e um empate hoje. Na sua opinião, o que está faltando? Você acha que são erros técnicos? Você acha que a parte física é o que está pesando bastante? O que está faltando para o Flamengo deslanchar a temporada? Lógico que é físico, mas se você também não está bem fisicamente, não vai estar muito bem na qualidade. Porque senão não tem suficiente ar para ir e voltar, vai perder também a qualidade. Então, quando o time mais rápido volte a estar 100% bem fisicamente, a gente vai voltar a conseguir o que fez um mês e pouco atrás, que é o que todo mundo quer. Nós somos os primeiros e também o torcedor quer o que foi o time um mês atrás. Valeu. Você sempre falou que gosta que o time se arrisque e que o time, se der espaço, é da forma de jogar. Mas a gente não via tanto o time ser tão exposto assim, a contra-ataques, ou como a gente viu hoje no Inter. Queria que você analisasse isso. O que você acha que mudou do ano passado para esse ano em relação à fragilidade defensiva do time? E queria que você avaliasse a estreia do Paquetá como titular. A gente viu que você escalou ele como aberto na direita, mas com o time com a bola ele flutuava pelo meio para o Royal passar. Você gostou desse encaixe? É assim que você pensa o Paquetá no seu time? Obrigado. Boa noite. Primeiro, reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo. Me lembrou bastante esse jogo. E é evidente, e hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando 1 metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho, chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Então a parte física, você cansa mais, você pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Eu não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando essa parte física com os jogos e vamos voltar, vamos melhorar. E nesses aspectos vão ser corrigidos. E tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha subirá junto, tudo estará num timing melhor, porque quando um vai sem o companheiro conseguir ir, aí sim realmente, hoje eu vi meu time muito exposto, ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. E do Paquetá. Não, ele, como eu já falei, ele pode jogar em todas as posições do ataque. Ele encaixa muito bem nessa posição, ele tem muita chegada na área, profundidade, domina muito bem entre linhas, se gira, tem gol. Hoje teve, se eu não me engano, 2 possibilidades de fazer gol e se associa muito bem com o lateral, consegue jogar em toda a faixa do campo, fazer esse ida e volta que é uma posição muito exigente.
Mas isso não quer dizer que ele só vai jogar ali, né? Ele vai também jogar, pode ser que ele jogue em outras posições. O mais importante é que é um jogador que é muito determinante, ele é muito diferente e você vê a qualidade que ele tem, mesmo não estando na sua melhor forma física, ele é um jogador que faz a diferença. Felipe, aqui, boa noite, Sidão Marina Litoral News. Lá em Brasília você me falou que a resposta seria em campo. A gente ainda não está conseguindo ver essa evolução da equipe do Flamengo. Você entende que esse é o seu momento de maior pressão no comando técnico, mesmo tendo conquistado tudo no ano passado devido a essa pressão do Flamengo? E em cima disso, a gente está em todas as coletivas, você tem demorado um pouco mais. Isso tem a ver com o clima no vestiário? Como está essa relação com os jogadores nesse momento de pressão? Obrigado. Demorei mais. Não eu faço o mesmo ritual, desculpa se eu demorei mais e atrasei um pouco, mas não. Espero os jogadores sempre acabarem ali para poder fechar e vir aqui. E já até esqueci o que... já lembrei. Sobre a pressão, desde que o primeiro dia que eu assumi a equipe, não tenho nenhuma dúvida que é a cadeira com maior pressão do Brasil. Me sinto bem na pressão, sempre... Já falei para vocês outras vezes, eu gosto tanto, amo tanto o futebol e amo tanto o que eu faço, que eu desfruto desses momentos. Esses momentos me desafiam, me fazem crescer, me fazem pensar, não durmo, fico horas e horas tentando achar soluções e eu desfruto desse momento com maior pressão. Mas falando bem sobre a resposta no campo, que não veio, mas o apoio da torcida veio e isso me deixou muito feliz, muito... de verdade, porque faz diferença, faz muita diferença. Nos momentos que a equipe estava pior, que estava até mais perto de tomar um gol do que fazer, é quando mais eu escutava a torcida cantando e apoiando a equipe. Isso para mim, depois o jogo não foi bom, foi ruim, a gente empatou e aí eles têm todo o direito do mundo de vaiar e de cobrar nós por uma performance melhor. Mas eu estou muito feliz pelo apoio que eles ofereceram para a gente durante os 90 minutos. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. Uma das posições melhor servidas do elenco é o volante, né? O Flamengo tem vários volantes capazes de girar, de jogar verticalmente e tudo mais. E como você bem disse, o Flamengo tem tido dificuldade de encaixar a pressão por conta da fase física e também o período aquisitivo da tática também não foi completamente percorrido. Nesse contexto, você não acha que pode ganhar espaço um Everton Araújo, que na temporada passada fez 10 jogos como titular no Brasileiro e o Flamengo não foi derrotado nenhuma vez, contra o São Paulo ele começou e o time só vai sofrer gol depois que ele sai? O que você pensa sobre a possibilidade dele ascender a uma titularidade? Bom, é verdade que ele está num grande momento, está muito bem, cobre todos os espaços. Eu imaginei um jogo, antes do jogo ele era o titular, mas por um plano específico, tático, eu optei por começar com o Nico e sabendo que o Nico ia fazer, não podia fazer mais de 60 minutos, né? Então, preferia começar com o Nico e colocar o Everton do que começar com o Everton e depois colocar o Nico no segundo tempo. Então, por essa variação, optei por começar com o Nico. Mas o Everton teve uma evolução muito grande e posso dizer até que em alguns momentos até fui injusto com as escolhas, porque ele sempre que jogou deu conta do recado e só entrou em fogueira. Felipe aqui, boa noite, Natália Brasil, Damas do Esporte, Rádio Roquete. Hoje você tinha no meio campo o De La Cruz, a Arrascaeta, o Paquetá, são jogadores que têm muita qualidade de passe e você fez a opção de colocar o Bruno Henrique como centroavante e não o Pedro. Queria entender o porquê dessa escolha, uma vez que, pela qualidade de passe, seria, de repente, interessante ver o Pedro recebendo desses jogadores tão qualificados. Bom, um pouco na linha da primeira pergunta do teu companheiro, nenhum dos dois está no auge físico. O Pedro ficou 3 meses parado ano passado antes de finalizar o ano, treinou nas férias e apenas teve uma pré-temporada. Eu estou tentando dar uma sequência para ele poder pegar a forma física com minutos. E o Bruno Henrique da mesma forma, também não está no melhor momento físico. Portanto, os dois, o planejamento é que eles jogassem 45 minutos cada um, porque o Pedro não estava planejado jogar 60, 70 ou 90. Então optei por começar o Bruno para atacar espaço, para correr, para
pressionar e para cansar a defesa, e o Pedro entrasse com a linha deles já mais baixa e podendo receber, como você bem citou. Então foi uma escolha já que eles não sabem, mas já estava planejada por mim. Felipe aqui, boa noite. Felipe, no ano passado, aqui em uma coletiva, você disse que quando o Flamengo perdia, você não conseguia dormir, você ficava muito nervoso e até pensava que seria demitido, né? Eu queria saber como é que está você neste momento. O Flamengo vem de 3 derrotas seguidas, hoje empatou 4 jogos sem vencer. Queria saber, assim, você com você mesmo, como você está para tirar o Flamengo dessa situação e reencontrar o caminho da vitória, visto que daqui a 15 dias o Flamengo já vai disputar mais uma final, no caso agora a Recopa. Obrigado. Bom, sobre ficar ou não ficar, eu sei que, como eu falei antes, é o cargo com maior pressão de todos, mas eu sou um cara muito racional. O que está no meu controle, né? Então o que está no meu controle é tentar fazer de tudo para ajudar os jogadores a recuperar animicamente, porque é verdade, são jogadores que estão acostumados a ganhar muitos jogos em sequência, e quando entra uma sequência de derrotas ou de empates, jogadores que estavam muito tempo sem viver essa situação, e animicamente dá para ver que os jogadores não estão refinados. Então nisso eu posso controlar. Eu estou focando nisso, na estratégia, na tática, no mental da equipe, poder trabalhar um pouco mais, depois fazer o meu melhor e sempre poder dormir em paz, o que eu sempre fiz o meu melhor para poder ajudar a equipe. Mas como eu repito o que eu falei para o teu companheiro, eu sei que vamos voltar, tenho certeza disso. Felipe, boa noite. Pablo Rua aqui do Guarani. Felipe, você vem revezando muito Pedro, Bruno Henrique, também Michael, o Juninho já foram embora, o Alciano em processo de saída. Você ainda aguarda um atacante nessa janela de transferência, ou, na sua opinião, a janela do Flamengo já está fechada? Não, é uma pergunta para o Boto, né? Ele pode responder para vocês. Com certeza estamos olhando o mercado em busca de reforços e sempre poder potencializar mais o elenco. E é um trabalho do scout sem cessar o tempo todo. Aí, enquanto a janela estiver aberta, estão abertas as entradas e saídas.